Olá amigos e irmãos em Cristo, eu sou seu amigo e professor Rivanildo Menezes e estou aqui para trazer mais um grande ensinamento das Sagradas Escrituras para você. Peço que, se possível, se inscreva no canal, acione o sino de notificações e caso tenha alguma dúvida sobre as escrituras mande um e-mail para escolapmmuh@hotmail.com. O que a Bíblia diz sobre uma experiência fora do corpo, projeção astral? Informações sobre a experiência fora do corpo são vastas e subjetivas. Segundo a Wikipédia, 1 em cada 10 pessoas afirma ter tido uma experiência fora do corpo, OOB, sigla em inglês, e há muitos tipos diferentes de experiências descritas. Elas vão de involuntárias experiências fora do corpo a experiências de quase morte que acontecem durante ou após um trauma ou acidente. Isso se chama de projeção astral, em que uma pessoa voluntariamente tenta deixar o seu corpo para trás e subir a um plano espiritual onde ela acredita que vai encontrar a verdade e clareza. Alguns cristãos famosos tiveram o que poderia ser chamado, no mundo de hoje, de uma experiência fora do corpo, o principal deles sendo o apóstolo Paulo. Ele diz em 2 Coríntios 12:1-4, "Em se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que, há 14 anos, foi arrebatado até ao terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir." Nos versículos precedentes a esta passagem, Paulo enumera os seus orgulhos ou as coisas que, se ele estivesse contando com obras e boas ações para garantir a sua salvação, levariam-no ao céu. Embora ele pareça estar se referindo a uma terceira parte, os estudiosos concordam que Paulo está falando de si mesmo na terceira pessoa. Sendo assim, essa aparente experiência fora do corpo é mencionada em sua lista de ostentações. O que ele quer dizer é que qualquer revelação que venha de fora da Bíblia, a revelação extra-bíblica, não é uma fonte confiável e, como diz Paulo, não convém. Isso não significa que a sua experiência não tenha sido real, mas apenas que não depende dela para dar-lhe a verdade ou, de fato, para beneficiar a si mesmo ou outras pessoas de qualquer forma. Uma involuntária experiência fora do corpo ou uma experiência de quase morte, como a do apóstolo Paulo, deve ser tratada da mesma forma como um sonho na vida de um cristão, um fenômeno inexplicável que pode fazer uma boa história, mas não dá-nos a verdade. O único lugar que encontramos a verdade absoluta é a palavra de Deus. Todas as outras fontes são narrativas ou interpretações humanas meramente subjetivas com base no que podemos descobrir com as nossas mentes finitas. Uma involuntária experiência fora do corpo ou uma experiência de quase morte, como a do apóstolo Paulo, deve ser tratada da mesma forma como um sonho na vida de um cristão, um fenômeno inexplicável que pode fazer uma boa história, mas não dá-nos a verdade. O único lugar que encontramos a verdade absoluta é a palavra de Deus. Todas as outras fontes são narrativas ou interpretações humanas meramente subjetivas com base no que podemos descobrir com as nossas mentes finitas. Uma voluntária experiência fora do corpo, ou uma projeção astral, é diferente. Uma pessoa tentando alcançar uma experiência assim a fim de se conectar com espíritos ou o mundo espiritual está praticando o ocultismo. Há duas formas disto. A primeira é chamada de modelo de fase, em que a pessoa tenta encontrar novas verdades espirituais ao acessar uma parte da mente que é desligada durante a vida cotidiana. Esta prática está ligada ao budismo, ao pós-modernismo e à crença de que a iluminação é alcançada quando se olha para dentro de si mesmo. A outra forma, chamada de modelo místico, é quando a pessoa tenta sair do corpo por completo, o seu espírito viajando para um outro plano que não está conectado com o mundo físico. A Bíblia adverte explicitamente contra a prática oculta, ou feitiçaria, em Gálatas 5:19-20, dizendo que aqueles que a praticam não herdarão o reino de Deus. Os mandamentos de Deus são sempre para o nosso bem, e Ele nos manda ficar longe de práticas ocultas porque há um grande potencial, ao tentar acessar o mundo espiritual, de abrir-se a demônios que podem nos dizer mentiras sobre Deus e confundir as nossas mentes. Em Jó 4:12-21, Elifaz descreve sendo visitado por um espírito mentiroso em uma visão que lhe diz que Deus não gosta e nem se importa com os seres humanos, o que é falso. O modelo de fase também é fútil, de acordo com as Escrituras.
Jeremias 17h09 diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? E 1 Coríntios 2:1-5 diz: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. É inútil procurar a sabedoria infinita dentro da mente finita do homem. Um exemplo concreto disso vem do popular livro 90 Minutos no Céu, escrito pelo pastor Dom Piper. Piper descreve o que é, em essência, uma experiência fora do corpo que ele teve depois de um grave acidente de carro durante a qual ele acredita ter morrido e ido ao céu por 90 minutos. Se Piper chegou a ver o céu ou passar o tempo lá é discutível e, no final, ninguém sabe, senão Deus. No entanto, há um problema sério, teologicamente falando, com a conclusão que o pastor Piper tira da sua experiência. Ele diz ao leitor que agora que foi ao céu, ele pode confortar as pessoas em funerais e que estão sofrendo com a perda de um ente querido com mais autoridade do que anteriormente. A motivação de Piper é boa e ele quer dar às pessoas esperança. No entanto, é completamente errado dizer que a sua própria experiência subjetiva lhe dará mais autoridade para administrar a esperança do céu do que a verdade das Escrituras perfeitas. Em conclusão, qualquer que seja o tipo da experiência fora do corpo em questão, o principal ponto a lembrar é que uma experiência assim não nos dará nem verdade nem conhecimento. Se uma involuntária experiência ocorrer na vida de um cristão, a melhor abordagem seria de considerá-la na mesma categoria que um sonho, interessante, talvez, mas não uma fonte de verdade. Os cristãos devem encontrar a verdade somente nas palavras de Deus, como Jesus ora em João 17,17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade.